pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. É um prazer gigantesco ter a sua audiência junto conosco. O nosso objetivo sempre, a gente fala aqui, que é trazer pessoas do mercado imobiliário para falar muito de tecnologia, inovação, digital e do próprio mercado imobiliário. Você que é a primeira vez junto conosco, se tiver interesse, entra lá no nosso Instagram, no nosso site, no nosso YouTube, que a gente tem muito, mas muito conteúdo. Já estamos chegando praticamente a 100 episódios aí no nosso podcast. E hoje a gente tem um convidado aqui, Romualdo, especialista em desenvolvimento imobiliário, da habitação de interesse social, com foco em projetos verticais. Apesar de se considerar do offline, hoje é muito conhecido por sua conta do perfil aí, Obras de Valor no Instagram. Desenvolveu mais de 3 mil unidades em São Paulo, dessas construiu quase 500 unidades. É um engenheiro e empresário, e tem uma incorporadora, consultora e um escritório de arquitetura, e é CEO do 360 Projetos e fundador do Vencer Incorporadora. Bom, Romualdo, cara, prazer em conhecê-lo, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade para estar aqui, a gente conversando nesse bate-papo. O nosso objetivo, Romualdo, como a gente falou antes de iniciar a nossa gravação, é contar um pouquinho aí sobre o mercado imobiliário, contar um pouco sobre a presença digital. Mas antes disso, Romualdo, queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Obrigado mesmo, cara. Olá pessoal, Fábio, muito obrigado pelo convite, obrigado pela audiência qualificada que vocês têm aqui, o espaço que a gente pode falar um pouco sobre a nossa história, Eu sou um entusiasta do mercado imobiliário, Comecei, eu digo às vezes para as pessoas que foi com 2 anos de idade, subindo em cima de um monte de areia, que meu pai tinha um pequeno depósito de materiais de construção, e dali eu comecei a trabalhar mesmo com ele com 12 anos de idade. Limpando o chão de loja de materiais de construção. Depois fui estoquista, vendedor, comprador, gerente, sócio, e fiz minha faculdade de engenharia. E dali, eu vou fazer uma linha de tempo bem rápida, depois a gente vai colocando alguns pontos de inflexão aí no meio do caminho que aconteceram. Mas dali fiz minha faculdade de engenharia civil e comecei a montar empresas no mercado imobiliário. Hoje a gente tem 12 operações no mercado imobiliário, sendo construtora, incorporadora, escritório de arquitetura, como você disse, mas também podcast, evento próprio, enfim, outras coisas também que vieram mais nessa última linha do tempo. E ali para 2012, 13, quando eu me formei, comecei a de fato executar obras para clientes da empresa. E um pouco tempo depois cheguei no primeiro cliente assim, bilionário que eu atendi. Então esse cara mudou completamente minha vida ali mesmo, naquele momento, que ele mandava para tudo quanto é canto do país, para resolver problemas dele, ali, enfim. E ali para 2019, um dos arquitetos que trabalhava para ele, e eu já trabalhava também para ele, para esse arquiteto por meio desse cliente, me chamou para ser sócio, numa incorporadora, e conhecer o processo de incorporação. E agora, mais recente, em 2023, eu entrei no Instagram. Então eu falei só uma linha do tempo, para o pessoal entender um pouquinho, e depois a gente pode entrar em cada um dos detalhes. Mas, rapidinho, você falou nessa história do tempo, para a gente entrar nos detalhes. Quando você falou que você atendia, um bilionário que ficava rodando, você fazia casas, aí você era contratada para a construção das casas, das indústrias, das empresas dele? O que aconteceu lá foi assim, Fábio. Eu atendia a uma corretora que trabalhava para ele, ela só trabalhava para ele, prestava serviço nos imóveis dele. Ele é industrial, na verdade, que faleceu, mas ele tinha centenas de imóveis, tinha imóvel que ele não sabia que ele tinha, muitos imóveis que ele não sabia que ele tinha. Então, dali ela entrou nesse processo, já tinha alguns anos que ela trabalhava para ele, mas ela comprava lá na loja. Entendi. Eu gerenciava a loja nesse tempo já, ainda não estava formado, e teve um dia que meus vendedores, tinha 5 vendedores, era uma loja de bairro pequena, mas tinha 5 vendedores lá, eles estavam todos ocupados. E essa senhora, ela estava comprando uma cartela de parafusos, até falo em uma palestra ou outra, cartela de parafusos de R$ 1 bilhão, enfim. Ela estava comprando uma cartela de parafusos, E dali, como todo mundo estava ocupado, eu fui lá atender ela. Aí ela, nossa, como você me atendeu bem, Eu falei, ela queria um parafuso, falei o outro lá, sei lá o que era que ela queria, mas enfim, falei um outro lá, nossa, você me atendeu muito bem, você pode me vender tudo que eu precisar? Eu falei, tudo e mais um pouco, Eu falei, o que você precisar, conta comigo. Ela, eu sempre que venho aqui, eu vejo você ocupado ali no canto, porque na época eu ainda não estava formado, E eu ficava estudando, tinha uma pilha de papel lá, que eu fiz Mauá, engenharia civil lá, é terrível na Mauá, Enfim, mas dali, a gente eu comecei a atender ela. E aí vendi muita coisa mesmo, muita, porque logo na sequência ela pediu lá uns tampos de granito lá, de um tamanho especial, que eu não tinha na loja, a gente vendia material pronto,
E aí ela falou, você pode vender isso aqui também? Eu falei, posso, eu só tenho que achar, me manda um croquis, eu faço com você aqui o croquis, e a gente manda, eu coto em marmoraria e te passo o preço. Mas eu falei, cota você também, pra não ficar, assim, eu não sou ONG, eu vou ter margem de lucro em cima disso. E eu não produzo isso. Mas cotei em várias, Fábio, assim, umas 15, sei lá, 12, 15. E dali, cotando em várias, naturalmente eu achei um preço mais barato do que ela. Eu achei uns 20, 30%. Colocando minha margem de preço, ficou 20, 30% mais barato do que o preço que ela achou. Tá, ok. E aí dali foram várias outras vendas, assim, centenas de milhares de reais que eu vendi pra ela. Chegou um momento que eu tava formado e ela falou assim, Romualdo, eu quero te apresentar pro Sr. José, né? Quando você pode fazer uma reunião com ele, né? E aí eu sempre, cara, assim, eu falei assim, olha, agora, daqui a pouco, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, eu tô pronto. Aí ela falou assim, tá, deixa eu ligar lá, quanto tempo você precisa pra mostrar o que você faz, né? Que eu tava fazendo pequenos projetos ali, tinha feito uma casinha e depois mais 3 sobradinhos num condomíniozinho pequeno, né? Eram pequenas coisas que eu tinha feito ali. E ela falou assim, olha, ligou lá pra secretária dele pra marcar 1 hora de reunião, Fábio. 1 hora de reunião. Foram 15 dias, cara. Ele querendo falar comigo. Imagine, viu? Aí eu falei assim, cara, tá bom. E agora hoje eu entendo isso, né? Que eu também tem uma agenda maluca, né? De 70 reuniões por mês, 120 reuniões, depende do mês, né? Então você se desmarca uma, complica toda a agenda depois na sequência, se atrasa alguma reunião. Mas enfim, dali eu falei, poxa, tem 15 dias. E assim, eu trabalhava na loja, mas também tinha tempo livre à noite e tal, enfim. Cara, eu trabalhei 20 horas por dia, nesses 15 dias, preparando um projeto arquitetônico, a maquete, isso a gente está falando em 2012. Poucos escritórios de arquitetura, né, pelo menos assim aqui na região, faziam projetos em 3D. Os caras, era tudo 2D, CAD e tal, né? Então eu já fazia, né, naquele momento, porque eu apresentava meus trabalhos na faculdade assim, né? Tinha o SketchUp lá no começo, era da Google ainda, né? Sim. Enfim. E dali eu apresentei, né, quando eu cheguei na reunião, na verdade, assim, ele chegou e falou assim, você que é o Romualdo, né? Aí, meio bravo assim, né? Eu falei, sou eu. Aí ele, você vai mostrar os projetos seus, né? Eu falei, Sr. José, eu vim mostrar os projetos meus, mas eu vi que o senhor não tem tempo e eu fiz um pra você. Rapaz, ele ficou bravo, Fábio. Ele falou assim, ó, mas não sei o que lá, e falou um bocado de palavrão que eu não vou falar aqui, mas enfim, e falou. Aí Ficou eu falei, bravo por quê? Porque você disse que já que você não tem tempo. porque eu fiz, ele falou que ele não ia pagar. Ah, sim, você se antecipou porque quis, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, né? Eu virei pra ele assim, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu trouxe aqui pro senhor ver. Se o senhor não quiser ver, eu vou embora, não tomo nem meu tempo nem o seu, que meu tempo é caro. Imagina, eu recém-formado, cara bilionário, não tinha nada de patrimônio ali, né? E aí ele ficou mais bravo ainda, você imagina. Mas é que ele falou, mostra aí o que você tem, tal. Beleza. Quando eu mostrei, Fábio, deu meia hora depois, ele falou assim, cara, é impossível, tem 15 dias que eu vi esse terreno, como que você está com um projeto pronto para esse terreno, cronograma físico, financeiro, orçamento, projeto pré-estrutural, pré-elétrico, pré-hidráulico, como que você está tudo isso pronto, né, em 15 dias, né? Eu falei, era a oportunidade que eu tinha para mostrar meu trabalho para o senhor, né, e como eu ainda não tinha portfólio suficiente, eu podia te mostrar uma casinha, 2, 3, e eu estou te mostrando um projeto para o seu terreno que você está comprando, né. E aí ele virou para a corretora dele e falou assim, olha, tem o terreno tal, o Romualdo vai fazer um projeto e uma obra para cada um desses terrenos. E daí, Fábio, eu falei assim para ele, né? Poxa, mas você tem tanto terreno, por que você tá comprando mais um? Aí ele falou, tá barato. Aí eu falei, não importa, pega o seu dinheiro e põe num terreno desses que seu tá parado, pô. Você vai ficar só investindo, gastando dinheiro para tudo quanto é lado, né? Aí ele falou assim, mas você vai perder seu tempo, né? Eu falei, não vou perder meu tempo. Eu já ganhei meu tempo. Meu tempo era mostrar para o senhor que eu tenho potencial. E daí eu mostrei, ele gostou. Enfim, daí eu sentei do lado direito dele até o último dia de vida dele, né? Então foram assim, centenas de milhares de metros quadrados de obra que eu fiz para ele pelo país. Aí fiz Camaçari, Bahia, né? Fiz aí pro Nordeste, fiz aqui para Minas, Contagem. Fiz São Paulo, fiz Diadema, Santo André. Fiz serviço em Sumaré, São José dos Pinhais, Curitiba, né? Enfim, foi bastante canto que eu fiz serviço ali para ele, né? Então, daí foi um primeiro grande ponto de inflexão. Até eu perceber que eu tinha 90% da minha carteira com cliente só. E para mim, novo, para mim isso era bom, né? Pô, um cara novo tendo um cliente bilionário, né? Então, enfim. Mas é uma dependência de uma pessoa só, né? É, gigantesca. Não, você vê, algumas coisas a gente vê aí. Primeiro, você sempre teve a iniciativa de correr atrás. Segundo, sempre se vendeu, né? Se atendeu muito bem para se vender, sempre tratando muito bem, independente do que ia acontecer, né? E outra coisa que você falou, algumas pessoas podiam olhar que 15 dias de atraso era uma
será uma falta de atenção, no seu caso foi uma oportunidade para você se preparar. Exato. Né? E se preparou, tomou iniciativa. Bom, mas aí, aí você disse que só atendia ele quando você percebeu que só tinha um cliente. Quando ele mesmo chegou ali para 2019 para mim, né? E ele falou assim, se eu passaria no teste do ônibus escolar, né? Você sabe qual que é esse teste? Não. Eu vou falar. Não. Então assim, sabe lá nos Estados Unidos tem aqueles ônibus amarelos, né? Então assim, beleza. Aí ele falou assim, imagina só, Romualdo, você tá levando o seu filho para a escola, meu filho na época tinha 2 anos, né? 2019. Imagina o ônibus escolar passar por cima de você. O que acontece com as suas empresas no dia seguinte? Perfeito. Ou com a sua família? Perfeito. Eu peguei, parei e falei, cara, rapaz, quebra tudo, porque depende de mim, né? Porque eu presa ali até 2019, né? E dali eu comecei a procurar sobre planejamento estratégico, sobre várias coisas. Comecei um MBA de gestão de negócio na USP, enfim. Comecei várias outras coisas assim pra entender. Falei, cara, o risco que eu tô correndo é enorme, né? E até hoje a gente vê outros riscos que a gente corre também, que às vezes você não sabe. Que nem eu tenho um sócio meu, não sei se você já ouviu falar do Denis Nakamura, do iFood. O cara que pegou o iFood meio quebrado e levou a ficar gigante. Hoje é meu sócio, Naka, né? Viu uma palestra minha. Uma palestra do mercado imobiliário. Ele não é do mercado imobiliário, só que ele viu e falou, quero entrar ali. Mas enfim, voltando lá, eu tava fazendo meu planejamento estratégico para 2020 e eu coloquei no meu planejamento estratégico, né? E aí eu vi aquele livro Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss, né? Li aquele livro. Eu leio bastante, né? Mas esse foi um livro que eu falei, caramba, 80% dos meus problemas estão ali com 20% dos meus clientes. E 80% do meu faturamento também são com 20% dos meus clientes, né? Só que 80% dos meus resultados estão com os outros clientes, não com o Sr. José. O Sr. José, naquele momento, poxa, eu tinha um respeito enorme, um carinho enorme. Tanto que, próximo de morrer, ele falou comigo que ele tinha eu como um filho. E eu falei que eu também tinha ele como um pai, né? Imagina, o cara, numa vertente, o maior da América Latina numa vertente, né? Que é a vertente dele. Assim, imagina, você tem um cara desse te chamando de filho, isso é muito bom, né? A gente fica lisonjeado, né? Mas eu coloquei no meu planejamento estratégico que eu ia parar de atender ele em 2020. Coloquei no meu planejamento, por quê? Porque eu comecei a ficar um pouco mais maduro, já tinha alguns anos de formação. E eu entendi que, assim, eu cada dia que passava, eu queria melhorar o meu valor. Não necessariamente preço, mas agregar mais valor aos serviços que eu tinha ali. E cada dia que passava ele queria diminuir meu preço. E aí eu falei assim, cara, assim, chegou um momento que eu falei, a gente vai acabar brigando. Pra gente não brigar, porque já estava começando a ter umas discussões assim, né? Pra gente não brigar, continua cada um pro seu lado. Eu vou pro meu lado, você vai pro seu. E aí eu fui procurar várias coisas ali pra 2020, né? Primeiro, ali também foi um tempo que eu comecei a fazer processos seletivos, né? Pra de fato contratar pessoas assim pra empresa, porque também os meus sócios que eu tinha em outras 2 empresinhas pequenas naquele momento eram amigos, basicamente assim, amigos que precisavam de serviço e aí viraram meus sócios porque eles precisavam. Cachorro. Não necessariamente porque não tô falando que eles eram ruins, mas não necessariamente porque eram bons profissionais, mas era porque eram meus amigos. E isso fica uma relação meio complexa, né, pra você lidar de médio prazo. E aí eu comecei um processo seletivo ali. Ali foram 2.000 pessoas que eu coloquei no processo seletivo, pra você ter ideia. Aí eu peguei funilzão. Mas é muito fácil aqui no Brasil, pra falar a verdade, eliminar as pessoas no processo seletivo. Por quê? Das 2.000, aí eu automatizei, que eu sou... Antes de fazer civil, eu fiz engenharia de software. Parei um pouquinho, mas fiz engenharia de software ali, né? Parei no meio do caminho. Mas eu criei um processo automatizado que basicamente assim, entraram as 2.000, um CRM, vamos dizer assim, né? Mas sim, em planilha. Mas entraram as 2.000 pessoas aqui, no funilzão. Não tem como, humanamente é impossível você falar com todas aquelas pessoas. O que eu fazia? Simplesmente mandava uma mensagem para eles pra pedir para preencher um formulário. Só isso, Fábio, só isso. Sim. Preencher um formulário. Das 2.800 pessoas preencheram o formulário. Ou seja, eliminei 1.200. Muito bom pra mim porque eu deixo de perder meu tempo. Porque os caras não preencheram ali. Aí depois ia passando a camada, aí vinha lá, por exemplo, observava lá os textos, né? Aí o pessoal que tinha um nível um pouquinho maior que um índio, por exemplo, não tô desmerecendo as pessoas, tinha 200 pessoas. Sim, sim. Pronto. Aí beleza, eu tinha 200 pessoas que eu poderia trabalhar. Aí naquelas 200 eu fiz lá 40, 50 entrevistas, algo do tipo, né? Dessas daí eu chamei 30 para uma prova final. Dessas 30, 15 só entregaram a prova. Dessas 15... Não, 15 não, minto. Foram 20 que entregaram a prova. Dessas 20 eu cheguei a contratar 12 dessas 20, né? Pessoas para entrar na empresa e eu começar a treinar. E aí foi um primeiro ponto que eu vi que eu estava fazendo errado, né? Porque eu não sou um super-homem. E eu achava que era. Não tem como.
E eu tentei treinar 12, não consegui treinar 12, né? Não tinha como. Aí depois, logo, pouco tempo depois, não por eles, mas por mim, né? Eu tive que reduzir para 5 pessoas ali, né? Então, para ficar no treinamento, mas dessas 5, 2 ficaram muito próximas de mim e eram muito boas também, como hoje elas são minhas sócias na 360 Projetos, né? Então, e são pessoas fantásticas, né? Então, mas aí você vai aprendendo, vai criando um nível de maturidade, né, Fábio? Você vai criando um nível de maturidade e vai entendendo, olha, beleza, eu tenho aqui um cliente, estou verticalizado nele, né? E agora eu preciso pulverizar e ter contatos com os clientes. Aí começar a fazer processo, né, também colocar um outro funil de venda, né? Hoje eu tenho, não necessariamente que todos eles estão funcionando de forma muito ativa, né? Mas tenho mapeados 20 funis hoje, para você ter ideia. Mas não, cada um deles para um objetivo específico. Óbvio que você consegue condensar alguns deles aqui, outros aqui no meio, alguns no topo, outros no meio, outros na base aqui do funil, né? Para levar para soluções específicas que a gente atende o pessoal, né? Então, mas você nesses funis aí, depois disso, você seleciona essas 2 pessoas, mas você começou a desenvolver, você começou a atender mais clientes específicos para construção? O que aconteceu ali em 2020, né? Veio um negócio que mudou muita coisa para todo mundo, tudo, né? Ali, Fábio, eu tinha um planejamento estratégico que eu queria, sim. Eu tenho um planejamento estratégico hoje para 30 anos para frente, né? Mas eu queria, naquele momento, eu tinha a ideia de, por exemplo, ter uma baita construtora, não incorporadora, mas construtora grande, com muito funcionário, crescendo, atendendo muita gente, colocando esse funil, bom, enfim. Mas ali em 2019 eu fechei nessa questão de depender menos desse cliente. Eu criei um modelo de negócio que eu chamei de obra pronta. Eu vi um site que chamava Planta Pronta, algo do tipo, né? E coloquei ali, aí eu peguei em carteiras de clientes ali que a gente tinha, né, para pequenos empreendimentos de 10, 20, 30, 40 unidades, né? Mas eu criei em modelos de terrenos assim de 20 por 40, de 15 por 40, de 10 por 30, então criei vários modelos, 16 modelos para ser mais específico, né? E, cara, mandei para minha base. Mandei para a base assim de pessoas próximas, né, uns 200, 300 clientes. Eu tinha uns 3 mil e poucos contatos, mas 200, 300 que eu mandei mesmo, né? Falei, cara, quero fechar 3 negócios desses, um negócio desse pelo menos, mas pelo menos até 3, né? E fechei. Mandei pra base e parei. Depois que eu fechei os 3, eu parei. Mas só que assim, parei porque eu falei assim, cara, são esses 3, são um porte interessante, né? De um porte que substituía o cliente que eu tinha ali grande, né? Então eu falei, olha, beleza, agora vamos atender essa base. Porém, aí eu errei muito ali naquele momento, né? Porque isso era em 2019, fechei um contrato de dezembro de 2019, janeiro de 2020, fevereiro de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Dia 20 de março de 2020, fechou tudo. E ali, cara, um erro gigantesco que eu cometi, que depois me custou muito caro isso, e custa até hoje, né? Foi por imaturidade, né? Você olha ali, por exemplo, o cenário. Aí, eu sou meio nerd também, mas eu olho os últimos 20 anos, não 100, mas os últimos 20 anos. Olhei lá, tal, inflação média, quanto que dava, tal, INCC. Aí eu vi que, beleza, aumentava em média, só arredondando conta, 6% ao ano, mais ou menos, né? Então, o que eu fazia? O que eu fiz, Fábio? Ó, esse contrato vai durar 1 ano e meio, então 12%. Eu vou... 12%, pronto. Perfeito. 12% de acréscimo, coloquei 12%. Diferencial competitivo. Meu preço é fixo. Pronto, não preciso falar mais nada. Eita, aí se lascou, aumentou para 36, 38, pronto, deu prejuízo. Muito grande. Muito. Isso aí, porque as obras eram de porte maiores do que as outras que eu estava fazendo ali, né? A do Sr. José em específico eram obras industriais, mas eu trabalhava mais como administração. Então, basicamente, assim, se aumentava preço, eu sempre tentava diminuir preço, prazo, sim. Tudo, né? Mas se aumentava preço, não era do meu bolso que saía exatamente se aumentava o preço com uma inflação assim, né? Mas enfim, daí é um aprendizado muito grande, né? Que é o que eu falo, pessoal. A gente ou aprende, né? Ou a gente lucra. Ou a gente aprende, ou a gente lucra. Mas veja o modo, você estava falando, foi uma situação pandêmica que nunca tinha acontecido, né? Então, ok, você aprendeu a não colocar nada fixo, porque o país, de qualquer forma, é cíclico, a economia é cíclica e você pode ir tomando prego, né? Mas você não esperava que ia ter 40%. 40%. E aí, dali... O que aconteceu? Basicamente, o meu funil de captação de cliente naquele momento era mais por um funil de indicação. E o funil de indicação, basicamente, quase que todo mundo se conhece ali, porque veio uma pessoa que indicou outras duas, e ficou tudo naquela base. Se você briga com uma dessas pessoas aqui, a tendência de você não fazer mais nada de serviço é grande, né? E dali, eu não tinha presença digital, e naturalmente o prejuízo foi gigante. Mas nesse momento específico, o Marcelo me chamou
para ser sócio, o Marcelo Montoro, ele é CEO de um dos 100 maiores escritórios de arquitetura do mundo. Eu tenho hoje 39 anos de idade, o Marcelo ele tem 36 de profissão. Né? Então, assim, tem quase a minha idade de profissão. Hoje ele é conselheiro do CAL, é conselheiro da ASBEA, ele é conselheiro da Prefeitura de São Paulo. Né? Então, assim, é um cara muito conceituado assim, no mercado. Né? E o Marcelo ali, que ele prestava serviço para o Sr. José. Eu já atendi o Marcelo também em paralelo há uns 3 anos antes. Né? O Marcelo falou assim, Romualdo, aí outro ponto de inflexão. Eu quero que você... você vai ver que todo ponto de inflexão tem alguma coisa nesse sentido de reciprocidade. Eu quero que você reforme aqui, tá pandemia, tá tudo parado, eu já tava perdendo grana pra caramba, mas quero que você reforme aqui o meu escritório aqui na Vila Olímpia, né? Então, o que você acha pra você fazer essa reforma? Eu falei, eu tinha uma empresa que chamava Obra Expressa, né? Aí levei lá, a gente foi, né, pra orçar, orcei, aí, pô, dava tipo 10, 15 mil, coisa do tipo, era pouco dinheiro, né, que dava ali a reforma. Aí eu falei, Marcelo, eu vou te dar essa reforma. Aí ele falou assim, Romualdo, mas o que você vai querer em troca, né? Eu falei assim, anota aí, Marcelo, o que eu quero em troca. Olha, eu não quero que você me indique mais nenhum cliente, eu tenho esse áudio aqui. Eu não quero que você indique mais nenhum cliente, você me passe mais nenhum serviço, não quero nada em troca. A única coisa que eu quero em troca é agradecer, é gratidão por poder atender um arquiteto tão importante quanto você, né? Aí o Marcelo pegou, né, achou estranho, mas tudo bem. Fiz lá o serviço, depois de uns 15 dias depois, ele me chamou lá. Ele falou, Romualdo, não é a reforma que você faz, né? Aí eu falei, não, aí eu mostrei os predinhos, né, as construções, obra pronta, mostrei o negócio. Aí eu falei, isso aqui que eu faço. Aí ele, isso daí, Romualdo, é muito pequeno pro seu potencial. Você tem potencial para muito mais do que isso, você tá fazendo pouca coisa. Aí eu falei, Marcelo, mas eu ainda não tive a oportunidade de fazer prédios maiores, tal, enfim. E aí ele falou assim, vamos fazer junto. Aí eu com a cabeça de construtor, Fábio, o que eu falei? Como assim junto, Marcelo? Você faz o projeto, eu faço a obra? Aí ele, não, a gente vai incorporar. Aí eu pensei e falei assim, putz, eu já ouvi falar sobre incorporação, mas eu não conheço tão a fundo e tal. Quando ele me explicou o que era o processo, eu já via que 80% daquilo eu já fazia, com o intuito de fechar uma obra. Eu entendia mercado, entendia demanda, entendia, por exemplo, que nem custo, prazo, né? E aí só para fechar a obra. E eu não ganhava por nada disso. E o Marcelo falou, Romualdo, você tá bobeando, que você tem que cobrar por cada um desses dias. Administração é uma coisa, incorporação é outra. Então, várias coisas que o Marcelo me orientou ali naquele momento, né? Ele falou, quero fazer junto com você, eu quero ser seu sócio. Aí eu falei, Marcelo, você tá falando sério? Ele falou, tô. Aí eu falei assim, então, tá bom. Onde que eu assino esse negócio aí? Aí o Marcelo falou assim, não, pera, calma aí. Né? Arranja um terreno com 100% de permuta. Aí eu fui entender, de fato, como fazer uma permuta, né? Aí eu vi que tinha permuta física, financeira, vi os modelos, né? Só que eu falei assim, Marcelo, então a gente vai já assinar o CNPJ, e depois assinar o contrato social, e depois eu procuro o terreno? Não. Você procura depois que você achar um terreno. Aí eu falei, então eu posso falar que você é meu sócio? Ele falou, pode, porque eu já sou seu sócio. Só precisa arranjar um terreno que a gente vai fazer. Fábio, fui caçar. Cara, eu já tenho. Fui caçar e procurei, e eu achei 42 terrenos. E eu levei para ele esses 42 terrenos, né? Aí o Marcelo pegou, analisou, e aí foram 3 terrenos que a gente escolheu e fechamos os 3 terrenos, né, daqueles. Ele triou, olhou, me explicou por que estava triando cada um deles, né? A gente fechou 3 terrenos. Permuta física nos 3. Permuta física nos 3. Aí para 484 unidades para os 3 terrenos, né? Mas enfim, fechamos os 3, só que assim, outra coisa, entre o cliente falar que fechou com você, o terrenista, e de fato ele assinar o contrato, é outra jornada, né? Um deles, por exemplo, foram 16 versões de minuta contratual, e eu conheci ele há 20 anos. Até a gente assinar o contrato. Eu disse isso, porque você conhecia, né? Porque se não conhecesse... se não conhecesse era difícil, né? E daí, só que eu vi que eu apanhei pra conseguir essa jornada. E eu entendi que muita gente também apanha nisso. E muita gente apanha nessas coisas principais, né? Conhecimento, que foi o que eu não sabia também lá, né? Outro pilar, né? Terreno. Então, é difícil o pessoal confiar na outra pessoa. Hoje, com o alcance grande que eu tenho, com os family office que eu atendo, o Marcelo também, que também tem family office que ele atende, enfim, é mais fácil a gente conseguir. Mas para o camarada que está lá, por exemplo, ele é construtor, é um bom construtor, mas para ele virar para o incorporador, essa chavinha, ou ele tem o dinheiro para comprar a visto terreno, que são alguns milhões, e essa exposição de caixa, por exemplo, vamos falar, bem raso assim, né? Bem superficial para ficar fácil para todo mundo entender ali. Mas um negócio de 30 milhões, por exemplo, né? Você vai pegar um terreno de 4, 5, 6 milhões de reais mais ou menos, né? Só que a exposição de caixa desse negócio de 30 milhões dá 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões no máximo. Você não precisa expor mais do que isso. Agora imagina você ter que expor 2 milhões e mais 6 do terreno.
Aí, cara, o lucro vai ser zero. Tipo, o lucro vai ser muito pequeno. É melhor você pegar esses 6 milhões aí e botar no banco, que vai te render mais dinheiro do que o dinheiro no produto, né? Mas eu vi conhecimento, terreno, dinheiro, né? Porque às vezes o cara ele não tem o funding ou para o capital ponte, né? Para chegar desde o zero, estaca zero até a Caixa Econômica Federal, e também depois a Caixa Econômica Federal também entrar ali para frente, ou qualquer outro banco entrar ali, o fundo de investimento tanto faz. E outra questão também é o ecossistema, que também você precisa todo um ecossistema em volta, né? Construtor, arquiteto, jurídico, marketing, vendas, enfim, todo esse ecossistema em volta para você também atuar ali como incorporador, né? E aí eu comecei a falar sobre esse movimento, né? Quando eu entrei na rede social, que foi o outro ponto de inflexão ali, por que eu entrei na rede social? Comecei a atender um dos maiores influenciadores de finanças do país, né? Que é o primo pobre, o Eduardo Fredberg. Hoje ele é multimilionário, não é mais pobre, né? Mas é um cara de gente boníssima. A gente vai tanto num pastel de feira, quanto vai no NB Steak ou no Fogo de Chão da vida, enfim, né? Mas é um cara de gente boníssima. E ali eu comecei a atender ele. A gente colocou, pra você ter ideia, Fábio, ali como meta, né? Em 2022, a gente colocou meta de uma das minhas empresas, né? Ali eu já tinha umas 5 empresas naquele momento, mas uma das minhas empresas a gente colocou meta com sócio para procurar um influenciador com pelo menos 50 mil seguidores. Por exemplo, hoje eu tenho 360, né? Só no Instagram. No total eu tenho 500 mil seguidores nas redes sociais, mas lá na época a ideia nossa era ter um influenciador com 50 mil. Mas a ideia é ter um influenciador com 50 mil para divulgar o produto de vocês. Para conseguir obra. 2022 Sei, era para conseguir pra obra. Ser um captador. Isso. A gente imaginava, colocou isso com meta, a gente não tinha ideia nenhuma, só falou, vamos testar com 50, depois a gente pega um de 200, depois pega um maior. Mas naquele momento, e vai fazer ligação com a história anterior ali, tá? É que eu vou abrir uns arcos, mas esses arcos eles vão se fechando ali também. Mas naquele momento, esse meu sócio ele falou, Romualdo, tem um cara aqui que ele tem um perfil grande e ele tá querendo fazer aqui uma casa dele, a casa dele, né? Que é um projeto estrutural. E dali, enfim, a gente começou a atender, eu vou resumir bastante a história, mas começou a atender ele, e depois ele virou meu amigo, né? Ele falou, Romualdo, por que você não faz um perfil? E eu comecei o perfil Obra de Valor, né? Como a gente já tinha um certo conhecimento, tem muita coisa para aprender. Eu acho que eu tô começando, tô engatinhando ainda na incorporação, sabe? O Marcelo já tem muito mais tempo de mercado do que eu, né? Mas quando compara o tempo dele e o meu tempo, eu tenho só um pouquinho, tô engatinhando. Mas tem só que a gente consegue, a gente já não tá no 0, tá no 1. Né? Tem muita gente no 10, no 15, no 100, né? Enfim. Mas tô no 1. Então tem muita gente que quer sair do 0 e ir pro 1. E a gente pode também, às vezes, ajudar um pouquinho nessa jornada, né? Foi dali que a gente também começou a querer ajudar as pessoas também. E assim, você vê, eu não fico vendendo nada no meu perfil. Nada, não fico vendendo nada. Às vezes eu só coloco uma coisa de algum amigo meu, que nem esses dias a Sofia, né? Pediu pra mim, a Sofia Martins. Pediu, Romualdo, tem como você colocar? Parceiro, né? A Sofia, a gente vai virar sócio também. A Sofia vai virar uma sócia minha daqui a pouco. Aí a gente tem conversado de algumas coisas também. Mas enfim, dali, Fábio, você vê. O meu objetivo, sempre assim, era ter uma rede network maior. Poder conversar com outras pessoas que eu tinha ali como ícones ali do mercado imobiliário, né? Eu coloquei uma lista de 117 pessoas que eu queria conhecer. E eu lembro que a primeira vez, quando eu entrei no Instagram, primeiro dia, eu falei com 2 sócios meus, né? Eu falei, postei pra eles essa lista, né? Falei, tá vendo essa lista aqui? Todos dessa lista vão me conhecer. Hoje, da lista, todos me conhecem. E legal. Desses daí, 80, 90 eu posso chamar até de amigos, né? Dessa lista, né? É muito legal. Então você vê, eu acho que algumas coisas aí que a gente tá vendo. Primeiro, o poder do network, que você falou muito forte, né? Que no final do dia a gente faz negócio com as pessoas que a gente tem contato, né? E o segundo, eu acho que é a iniciativa, né? Você vê, você foi pegando esses movimentos, mesmo você começando praticamente a desenvolver agora no mercado imobiliário, como você falou, como Sociedade Marcelo, você quis puxar também pro digital, que você viu que é uma grande oportunidade aí, né? O negócio agora é encaixar esses pratinhos, né? Porque termina o digital sendo um maior gerador de negócios para você e das suas empresas, é ou não é? Exatamente. E dali, Fábio, até eu, no meio do caminho, começou a aparecer muita coisa para mim. Muitos terrenos. E eu vi que, assim, o processo que a gente tinha de estudar aquele terreno é um processo, é igual. Só que, você pega ali, coloca a planilha, coloca para cá, para lá e tal. O que eu fiz? Eu desenvolvi um sistema, né, nosso, aqui dentro da empresa, né, nas minhas horas vagas, sabe? A hora que eu tinha vaga, tipo, que eu durmo 4 horas por noite, 5 horas por noite ainda. Então, nas horas 3, 4 horas a mais que eu tenho por noite, a mais do que minha esposa, eu pegava e ficava desenvolvendo o software, né? E a gente desenvolveu uma solução que, assim, o que a gente levava uma semana, 10 dias, às vezes, para analisar,
um empreendimento, criar um business plan ali, né? Começou a levar 10 minutos, né, para analisar isso. Então chegaram muitos e muitos negócios pra gente, né? E aí foi alguns bilhões de reais que já passaram pela minha plataforma, mas é a plataforma interna, não tô vendendo isso. Isso é só pra gente, a gente só usa aqui dentro da empresa, né? Até porque tem muita coisa pra melhorar pra poder vender pra fora, né? Foi só uma solução que a gente criou, né? Como se fosse um micro SaaS, né? Mas tem várias outras soluções, tem 15 módulos que eu coloquei dentro da plataforma. Dali, esses módulos, a gente conseguiu agilizar muito. Aí tem um negócio que eu levava assim, e teria que cobrar às vezes 7, 8 mil reais, eu comecei a dar de graça essa análise inicial, de graça, enfim, com uma reciprocidade, né? E aí criava na nossa base. Aí chegou um dia um investidor que ele quis comprar, ele ofereceu alguns milhões de reais por 20% da minha empresa por causa desse software. Eu não quis vender porque não é, acho que não é o momento. Não tenho intenção de ficar vendendo uma parceria, porque eu vou ficar com alguém aqui me pressionando para fazer aquilo ali crescer, né? E não é, para falar a verdade, óbvio. Olhando depois, eu vi que poderia ser um diferencial competitivo meu, só que eu teria que deixar outras coisas de lado que no momento eu ainda não quero deixar. Mas pra você ver, o digital me empurrou para isso. Me empurrou para criar essa solução. Agora depois a gente vem conversando, né? Eu, Nakamura lá, que hoje é meu sócio também, ex-sócio do iFood, a gente vem conversando para, por exemplo, criar numa software house, né? Esse mesmo sistema, só que mais aprimorado, né? E daí poder colocar pelo menos para os nossos mentorados, para as pessoas que estão no nosso ecossistema, né? E as pessoas que estão ali na palestra, e depois você vai melhorando aquilo e vai evoluindo para um outro caminho que é um pouco lá para frente, aí eu já não posso ficar falando tanta coisa. Mas hoje praticamente, aí vamos pegar a lei de Pareto aí, 80% do seu tempo é palestrando e trabalhando no digital, ou não? Ainda são as empresas o seu negócio? Olha, pegando Pareto, Fábio, dos meus negócios, 80% dos meus negócios vem, para falar a verdade, 20% dos meus esforços, que são palestrando e no digital, 20% hoje do meu tempo. Palestrando no digital. Mas vem 80% dos meus negócios do meu lucro também. Né? As coisas que vêm aqui do digital, para falar a verdade, assim, a maior parte do meu lucro vem das conexões. Não do digital, eu não vendo produto no digital, né? Mas principalmente das conexões que a gente faz aqui, né? Então, aí você conversa com uma pessoa, fala, nossa, tem um negócio aqui que eu posso fazer, que eu quero fazer junto com você. Aí, pra você ter ideia, teve uma semana, Fábio, que eu coloquei um post até para sugerir, né, sugestivo, que eu quero novos sócios também, né? Cara, foram 60 pessoas que se inscreveram para serem sócios meus, né? Cada um, assim, caras grandes, caras menores, caras que estão começando, mas enfim, querendo ser sócios, né? Eu falei, cara, olha que legal, né? Porque eu pensei que ia vir uns 2, 3 ali, né? Pra gente bater um papo, veio quase 60 pessoas ali pra gente interessadas em ser sócios nossos. E toda semana alguém me oferece uma sociedade nova. Eu não fico aceitando essas sociedades porque não dá para você pegar e ficar abraçando todos esses pratinhos assim e segurar todos eles. O que eu posso, por exemplo, assim, falar, ó, beleza, você quer fazer uma coisa? Tá bom, você vai ser operacional, você vai executar o operacional, só vou criar uma estratégia inicial e vou usar meu rosto, minha audiência e tal, para poder também a gente potencializar isso, né? Aí, beleza, esse é um caminho também que funciona, mas o digital, ele ajuda muito. Trabalha com equity, com certeza. Cara, e assim, e no mercado imobiliário, o que é que você vê o mercado imobiliário de 2025 aí? Bom, o 2025... eu acho que vai ser um ano bem desafiador, né? A gente tem hoje provavelmente a taxa de Selic que deve aumentar para 14,25 hoje, né? A gente tem um cenário que a classe média está toda apertada, né? Até mesmo o Minha Casa Minha Vida, né? Que está vendendo bem. São Paulo foram 104.494 unidades vendidas nos últimos 12 meses, mas foram 107 mil lançadas, né? É o segundo mês consecutivo no levantamento da Secov, né? Que você vê ali, por exemplo, uma venda menor do que lançamento. Vinha sempre, a batida era sempre assim, vendia mais, às vezes pouquinho, às vezes montão, mas mais do que lançava. E os últimos 4 meses, né, as vendas elas caíram. Até eu coloquei um gráfico esses dias, óbvio que quando você faz um recorde de tempo pequeno, né, o curto prazo é meio maluco. Mas eu fiz intencional, porque gera engajamento isso, né? Eu coloquei esses 4 meses, né? E coloquei um post, um monte de gente assustada, mandando mensagem, nossa, o moda vai quebrar. Não, calma. Baixa a poeira, porque assim... Mas é óbvio que o cenário, ele vem um cenário muito desafiador, né? Taxa de juros, às vezes o pessoal fala assim, mas Minha Casa Minha Vida, ele não depende da Selic para a taxa de juros para o público final. Não para o público final, mas o capital ponte da incorporadora precisa quando ele vai captar, por exemplo, com investidores no mercado, o que o investidor vai se basear? Eu tenho lá no banco, eu deixo parado, não faço nada, e deixo um CDB 2 anos, me rende 20% ao ano. É isso aí. E por que eu vou investir com vocês a 18, 15, 12? Não, e tem outra coisa, e também não é só taxa de Selic, tem inflação, né? Porque a inflação termina prejudicando na ponta o comprador, né? A inflação, ela prejudica na ponta o comprador, ela corrói o poder de compra, a própria mão de obra
que a gente está com, como são muitos canteiros ativos, né? Então, hoje, São Paulo foi a primeira vez que tinha batido 100 mil unidades, pelo menos, no recorde de 12 meses da Secov, né? Então, bateu 100, bateu 101, bateu 103, bateu 107. Então, assim, o que acontece? A mão de obra, as grandes construtoras contratam ali porque eles conseguem pagar mais do que as pequenas construtoras, é natural. O cara tem um fluxo, ele é mais robusto, ele consegue dar mais volume para o camarada e ele acaba ganhando mais. Então, assim, tá faltando mão de obra, preço tá caro. Então, a diferença do que sobe o teto do Minha Casa Minha Vida, por isso que está vindo até o faixa 4 agora, né? Mas quando sobe o teto do Minha Casa Minha Vida, ele sobe um X. Só que a mão de obra e o custo de construção, ele sobe muito mais do que esse tanto que sobe o teto do Minha Casa Minha Vida. E aí vai espremendo a margem do incorporador, né? Então, essa margem vai ficando um pouco mais baixa. Quando lançou ali o faixa 3, né, que antes parava ali em 264, mas foi até 350, conseguiu vários produtos ali, né, que o camarada que nem eu falo pro pessoal, né, o que é uma classe média no Brasil? Muita gente fala que você precisa ganhar 20 mil, 20 e poucos mil para você viver bem. Bom, classe média no Brasil, é óbvio que quando você tem um padrão de vida, você vê que 20 mil às vezes não é muito dinheiro, né, mas por exemplo, para nossa audiência, o pessoal que está vendo aqui pra gente vai ver que, pô, mas 20 mil não é realmente uma classe média. Tá bom, mas quando você vê pro Brasil, apenas 5% da população brasileira ganha a mais do que 7 mil reais por mês. Só 1% ganha acima de 28 mil. E só 0,1% ganha acima de 95 mil. Quando você vê todos esses parâmetros, você vê assim, beleza, talvez 95% da população, ou pelo menos 90% da população, poderia entrar no Minha Casa Minha Vida. Por quê? 90%. 90% da população ganha abaixo de 4 mil. Você junta 2 de 4 mil mais 4 mil dá 8 mil, que está abaixo do Minha Casa Minha Vida, ele consegue financiar um apartamento com aquela renda familiar, né? Então, assim, isso, sabe, Fábio, eu vejo que assim, a inflação galopante como tá, né? Porque uma coisa é o que mostra ali, outra coisa é a inflação real. A inflação real não é a mesma que está ali. Quando você pega, por exemplo, o CUB, é impossível você pegar o valor do CUB, e transformar um empreendimento com aquele valor. É impossível. Por quê? Por exemplo, pelo menos dentro da cidade de São Paulo. Por quê? Você tem no CUB uma média estadual. Quando você pega uma média estadual, você tem cidades que levam para cima e cidades que levam para baixo. São Paulo está levando tudo para cima. E porque são poucos itens no CUB, né? A composição do CUB são poucos itens, né? Então... São poucos itens, é muita coisa que ele não pega ali, né? Elevador, fundação, muro, divisa, várias outras coisas que ele não pega ali, e projetos, inclusive, você pega várias coisas que não estão ali dentro, e aí às vezes o camarada, ele faz só com, óbvio, você fazer uma triagem inicial, utilizando o CUB e mais uma correção, é uma coisa. Você fazer uma análise de viabilidade financeira, econômica, né? Com o CUB é complexo, né? Mas eu vejo que o cenário, ele tá, para 2025, ele vai ser bem desafiador. A gente está acho que no final da expansão do mercado imobiliário. Daqui a pouco vem o ciclo de sobreoferta, depois recessão, né, e depois uma recuperação. Mas isso vai girando esse ciclo, né? Então, esse ano eu vejo assim como o final da expansão do mercado, talvez esse ano e o próximo no máximo. Não, isso é bem. Do outro lado, a demanda imobiliária não para de aumentar, né? Porque a necessidade de habitação, principalmente de cunho social, é gigantesca, né? Sim. Então, você vê, tudo tem a ver com a responsabilidade fiscal, né? Porque se tiver responsabilidade fiscal, o Brasil explode. Bom, meu amigo, mas a nossa leitura é essa. Eu tive até no evento que eu estava falando com você semana passada ali, com o Renato da CEBIC, com o pessoal do Grupo MRV, entre outros, né, com lá da Squad. E uma das coisas que a gente falou foi isso. Cara, o alto padrão ali, o AAA, isso aí vai continuar vendendo, mesmo que ele entendendo, dependendo do investidor, que o dinheiro aplicado às vezes rende mais, mas o imóvel também não para de render, né? E também eles vêm como patrimônio imóvel ainda como uma coisa muito forte, né? O baixo padrão, como você disse, está corroendo tudo, mas eu acredito que ainda vai vender esse ano. Talvez ele ande igual ao ano passado. Agora o médio padrão e tudo que você falou, que de fato é o mais desafiador aí, né? Por isso que a gente fala muito de eficiência, né? E eficiência na gestão é ter o que eu acho que você falou durante 1 hora praticamente. Tudo que você fez foi com automação, foi com inteligência, né? Independente de inteligência artificial. Você fez tudo que sua operação ficasse mais eficiente. Você deu aquele exemplo dos 2.000 currículos, era você sozinho, você consegue entrevistar 2, né? Então a gente tem que buscar uma coisa ser mais eficiente, tecnológica. Vai ter a reforma tributária, lembre disso, nos próximos 2 anos. Então isso tudo... Mas é o nosso jeito empreendedor e empresário de ser, né, meu amigo? Se for fácil, a gente não estaria com tanta paixão para fazer acontecer, né? E o Brasil, Fábio, é um país das oportunidades. A gente tem... Quando eu palestro nos eventos, quando eu converso com os incorporadores pequenos, pelo menos nos eventos, 90% deles não fazem nem pesquisa de mercado. Então, é isso aí. O que acontece? Aí o que eu resumo disso tudo?
Os caras profissionais que têm um CRM, por exemplo, que nem o CVCRM, as pessoas que têm, por exemplo, embasamento em dados também, tanto não somente o dado ali de venda, né? Porque às vezes o pessoal só tá olhando só para oferta, né? Mas não vê a demanda, né? Não vê também o cenário econômico também do país, né? Para fazer toda uma conjuntura para entender. O que eu vejo assim, o mercado como um todo, quando você olha o mercado, ele tende a andar de lado talvez esse ano ou o próximo ano, né? E talvez depois um pouquinho cair, às vezes, o mercado como um todo. Mas só que o mercado como um todo ele é gigantesco. Isso. E aí como você tem muito amador no mercado, o que vai acontecer assim, muito amador vai quebrar, vai sair do mercado, como eu fui amador ali na parte da construção, como eu falei ali em 2019 para 20, né? Muito amador vai quebrar. E muito cara que está embasado, que está com um background interessante também junto com ele ali, né? Ele vai nadar de braçada às vezes no mercado assim que é complexo, né? Por quê? Porque, óbvio, quando você pega uma grande construtora que nem a MRV ela está indo para um lado, que ela, pelo menos o que eu vi, né, o que eu estudei, eu não tenho contato próximo com eles, mas eles estão indo para um lado também de criar os próprios empreendimentos para alocação. 100% com a Lugo, né? Lugo, acho, se não me engano, né, é o nome da empresa, né? Então, para alocação. Essa semana passada, Fábio, veio um fundo falar comigo que eles querem comprar 2 prédios inteirinhos, só para eles, só para locação. Então esse movimento, acho que é um movimento que vem... Porque moradia, cara, na boa, moradia bem feita, não vai faltar a pessoa para morar. E aí o aluguel vai ficar mais caro, porque vai estar pouco acesso para compra, e aí vai ter mais esses multifamilies atuando, né? É isso aí, meu amigo, queria agradecer sua presença aqui. A gente já está chegando no final do nosso podcast. Né, e dizer o seguinte, cara, pode contar conosco aí pra gente fazer parceria, fazer acontecer e dizer essa história bacana aí, né, de transformação digital, que faz, como você falou também, a oportunidade, você vê, se tudo que passou pela pandemia, tudo que você construiu depois e tudo que você está fazendo, né, se pudesse deixar agora uma mensagem final, né, para quem nos ouve, né, como é que te procura, como é que te acha, né, seria bacana para o nosso público. Perfeito. Para me localizar, Obras de Valor no Instagram, né? E no YouTube tem o perfil Rumo ao Topo Imobiliário, que é o nosso podcast. Então você tem lá várias entrevistas que a gente já fez. E no Obras de Valor você tem um contato mais próximo comigo. E a mensagem que eu deixo para as pessoas, sabe, Fábio? Tome iniciativa. O não você já tem. Né? E tem muita gente que é muito boa e tem medo de tomar um não. Cara, quantos não? Se você tem um negócio de 100 mil reais, por exemplo, ou de R$1 milhão, tanto faz. Mas um de 100 mil. E você precisa entrevistar 10 pessoas para você fazer aquele negócio de 100 mil, entenda que aquela primeira que você entrevistou, que você tomou um não, você ganhou 10 mil. Aí você não pensa que você perdeu. Você ganhou 10 mil aqui, 10 mil ali, 10 mil ali, até que vai chegar o cara que vai te pagar os 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, tanto faz. Mas toma iniciativa. É isso aí, eu sempre tenho uma frase que diz o seguinte, a gente fala muito de inovação, né? Então, mas não adianta ter a ideia se não tiver a ação, né? Então a iniciativa é mais do que isso, faça acontecer, vá atrás, meta a cara, porque o mercado tem muita oportunidade. Romualdo, cara, brigadão aí pelo seu bate-papo. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Eu agradeço a sua audiência até agora. Né? Como ele falou aí, Romualdo, se quiser entrar no Obras de Valor, entra lá no nosso site, nosso Instagram, curte e sugiram, né, pessoas para a gente convidar aqui, para a gente contar um pouquinho da história do mercado imobiliário. Romualdo, valeu, cara, show! Até a próxima!